Olá, centelhas, tudo bem? Olha, eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso último episódio da semana do Kybalion, onde a gente está estudando alguns capítulos desse livro maravilhoso com ensinamentos milenares. Então, hoje, sexta-feira, último episódio dessa semana maravilhosa que a gente passou juntos, fazendo lives todos os dias de segunda a sexta, falando um pouco desse livro. Então, eu trago um capítulo, decodifico, explico no meu jeito, da minha forma também de interpretar, trazendo exemplos práticos e lendo um trechinho do livro e explicando um pouquinho. E no nosso episódio de hoje, para fechar com chave de ouro, nós vamos estudar o capítulo que fala dos axiomas, que é o último capítulo do Kybalion, lá na página 121, tá? É o capítulo 15, do Kybalion. Vamos lá? Axiomas herméticos. Mas antes de tudo, o que são axiomas? Tem o axioma de cada uma das leis. Por exemplo, um axioma muito famoso. Vou dando boa noite para todo mundo. Boa noite para vocês, gratidão. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui, que tem conteúdo para passar. Então, quem tem essa versão verdinha do Kybalion é página 121, o último capítulo, que aqui para mim, nessa versão, é o capítulo 15. Axiomas herméticos. O que é um axioma? Axioma é um conjunto de princípios. São preceitos incontestáveis que formam a base de uma filosofia ou de um sistema de pensamento. E eles são incontestáveis porque eles podem ser percebidos na realidade ao redor. Por exemplo, o axioma da causa e efeito. A gente percebe que toda ação produz uma reação. Então, causa e efeito é um dos princípios herméticos que diz que todo efeito tem sua causa e toda causa tem seu efeito. É como se fossem versos memorizáveis que você memoriza para esconder naquele axioma toda uma explicação do que ele representa. Ok? Então, já deixa eu começar lendo um pouquinho do próprio livro e a gente vai destrinchando aqui o que ele está falando. Quem gosta do Kybalion, gente, essa semana tá muito legal. A gente está trazendo bastante conteúdo. Eu sei que eu já falo desse livro há anos aqui no canal, são 5 anos no canal, temporariamente 1 ano até agora. E o vídeo do Kybalion, o vídeo que fez o meu canal viralizar, que me ajudou ali a ter o meu salto quântico, a crescer o canal muito rápido em apenas 1 mês, foi o vídeo da transmutação mental. Um vídeo que eu estou no quadro, falo sobre a transmutação mental, eu inferior, eu superior, e explico a minha forma de usar a transmutação mental. Então, esse vídeo até hoje ele já está com mais de 1 milhão de visualizações e muitos comentários positivos. Então, sou muito grata a esse livro, gosto muito, ele explica o funcionamento do universo, o funcionamento da nossa realidade. A linguagem é uma linguagem um pouco mais desafiadora, sim, porque é uma linguagem mais antiga, uma linguagem puxada para a filosofia, sim, e também uma filosofia iniciática. Se a filosofia em si já é complexa, imagine a filosofia iniciática, que é uma filosofia dentro da linha do ocultismo, daquilo que está oculto, que realmente havia o objetivo de falar sem falar de um jeito que só quem tem ouvidos entenderá, né? Se você me compreendeu, são como se fossem histórias, como se fossem também charadas,
Sabe o mito da esfinge? Que a esfinge falava uma charada e você tinha que decifrar? Então, os axiomas herméticos, eles são assim, cheios de mistério, aonde para você decifrar ele, você precisa ter uma preparação especial. O próprio livro Kybalion fala sobre isso. Se esse livro chegou em suas mãos, é porque é a sua hora, você possui uma preparação especial para compreender. E ele até usa a lei de causa e efeito no seu aspecto, lei da atração, dizendo que você vibrou numa frequência que atraiu o livro para você. Só chega ao conhecimento desse livro, de estudar esses axiomas, quem mudou sua vibração para uma vibração onde sintonizou com a frequência dessas informações. Então, mesmo que você possa dizer, mas eu não estou entendendo, mas o Kybalion é muito difícil. Mas só o fato de você estar numa live como essa, só o fato de você já ter conhecimento desse livro e ter desejo de estudá-lo, já te coloca num patamar de ter sim a preparação necessária para compreender. É somente ter paciência, continuar os seus estudos, pedir ajuda do teu eu superior, da tua centelha divina, da sabedoria interna dentro de você, para que abra o teu entendimento, não ter pressa, não ter agonia e ansiedade, mas estudar realmente com o desejo de compreender, ok? E com certeza a ajuda virá para você. Assim como eu contei para vocês que antes desse livro ter aparecido para mim, dele chegar nas minhas mãos, ou de eu saber que ele existia, eu tive um sonho, aonde nesse sonho, que foi uma experiência extrafísica, fora do corpo, eu ouvia uma consciência que não tinha forma me falar um trechinho do Kybalion. Até a linguagem que falava, a mente finita, que é uma linguagem que o Kybalion usa. Mente finita para designar a mente humana e mente infinita para designar a comparação da mente do todo com a mente da sua criação. Então, depois disso, eu encontrei o Kybalion. Então, vibrei na frequência que atraiu o conhecimento do livro. Por isso que quando eu li no primeiro capítulo, falando sobre só dará atenção a este livro aqueles que tiverem uma preparação especial para receber e entender os preceitos que ele transmite. Então, se você está nessa live, você já tem essa preparação, você já está preparado, você tem toda a capacidade dentro de você de compreender, assim como eu também compreendi, você também pode compreender, tá? Senão, nem sequer você teria pego esse livro. Eu já vi casos que me passaram, até mesmo de alunos dentro da escola do alquimista, que me passaram falando que, incrível como eu ganhei de presente esse livro de um tio meu, que era da maçonaria, e eu não dei atenção ao livro. Joguei na estante, ficou pegando poeira, e 10 anos depois eu assisti o teu vídeo da transmutação mental e disse, nossa, esse livro foi um livro que o meu tio me deu de presente. E foi lá, tirou a poeira do livro livro Kybalion e estava devorando e compreendendo tudo. Então, pode ser que talvez um dado momento você começou a estudar, achei muito complexo, e larga o livro de mão, larga o assunto de mão e segue a sua vida em outra direção, e de repente mais à frente você topa com esse conhecimento de novo. E só lembrando, gente, o Kybalion não é o único caminho, não é o caminho mais correto de todos, né? Não é o melhor de todos, é apenas mais uma das veredas que nos levam à sabedoria da nossa origem, que nos leva de volta ao conhecimento da nossa verdadeira essência. É mais uma das ferramentas. Existem outros caminhos também que levam a essa compreensão. Mas o Kybalion, ele é um conjunto de axiomas, de preceitos milenares, que tem mais de 5.000 anos. Lembrando que o livro não tem 5.000 anos, claro, ele foi publicado em 1908. Porém, os preceitos que o livro transmite são milenares,
que eram preceitos passados de forma oral. Então, esses preceitos, eles vão estar presentes, conforme a gente viu na nossa aula de ontem, sobre o que é a filosofia hermética e a influência que ela exerceu na cultura que nós temos hoje, tanto na religião cristã como na religião hindu, na religião muçulmana e também na filosofia, né, na greco-romana. A gente viu tudo isso por ser preceitos bem antigos. E, na verdade, não pertencem ao Antigo Egito, não pertencem a Hermes. É simplesmente que, naquele momento, aquela foi a nação onde ocorreu de terem pessoas de mente aberta para receber do todo, né, da fonte, que aquela era a forma que funcionava o universo. Porque nós estamos aqui, nesse planeta temporariamente humano, e não iríamos ser deixados ao léu sem que o nosso Criador, a fonte que nos colocou aqui, nos desse instruções. Então, o Kaibalha é uma forma que a fonte encontrou de passar as instruções, mas a gente com certeza tem instruções sendo passadas por outros livros também, né? O Kaibalha, ele conseguiu um respeito muito grande em qualquer meio, até científico. O Kaibalha tem respeito, né? Então, é um livro que você fala com pessoas de mentalidade materialista e elas respeitam o Kaibalha, né? Elas, claro que elas não vão olhar de uma forma mais mística, por assim dizer, ou esotérica, vão olhar por um olhar mais superficial, mais apenas filosófico e não tanto metafísico, porém, ainda assim o livro tem um respeito em toda a comunidade científica ali. Você não vai ver alguém falando, queimando o Kaibalha, falando mal do Kaibalha, dizendo que o Kaibalha é uma mentira, que tem um monte de besteira no Kaibalha. Você não vai ver isso. Você pode ver alguém falando isso até talvez do meu livro, Manual do Alquimista, que é baseado no Kaibalha, mas você não vai ver ninguém falando isso do Kaibalha, né? Eu nunca vi. Então, o Kaibalha, ele tem um respeito que é, assim, incontestável nos dias de hoje, tá? Então, vamos lá para os axiomas herméticos. Na página 121, capítulo 15, último capítulo do livro. Axiomas herméticos. A posse do conhecimento, sem ser acompanhada de uma manifestação ou expressão em ação, é como o amontoamento de metais preciosos, como uma coisa vã e tola. O conhecimento é como a riqueza, destinado ao uso. A lei do uso é universal, e aquele que viola esta lei sofre por causa do seu conflito com as forças naturais. O Kaibalha. Então, isso que eu acabei de ler é um axioma. Esses axiomas eram memorizados pelos mestres que passavam aos discípulos que também memorizavam esses axiomas. Então, ele está falando aqui, é interessante que ele termina o livro justamente com esse axioma falando da lei do uso. As principais leis herméticas são 7. É a lei do mentalismo, princípio de mentalismo, princípio de vibração, princípio da correspondência, princípio de polaridade, princípio do ritmo, princípio de causa e efeito e princípio do gênero. Esses são os 7 princípios maiores no Kaibalha. Mas, dentro do livro, o próprio livro vai citar algumas sub-leis, que são aspectos da operação das leis maiores. Então, ele está aqui dizendo que uma das leis é a lei do uso, ou seja, tem que usar, porque se não usar, vai mofar, vai estragar, vai vir as forças do universo. Já guardou alguma coisa para uma ocasião especial e quando foi usar, aquilo quebrou, aquilo caiu no chão, quebrou, né? Eu já vi uma história de uma aluna que falou que tinha a família dela, alguém da família guardava uma louça portuguesa, que tinha ciúme dessa louça portuguesa, um conjunto de pratos de jantar português, que essa pessoa tinha muito ciúme, não deixava ninguém usar, não era ocasião nenhuma, podia ser usado aquilo. Até que um dia, quando essa familiar, essa parente
dessa nossa aluna foi usar. No dia que foi usar, quebraram-se várias peças do jogo. Então, isso é um reflexo da pessoa que estava indo contra as forças naturais, que uma das forças naturais é a lei do uso. A lei do uso sendo uma sublei, um aspecto da lei do ritmo, que diz que nada pode ficar parado, que tudo tem o seu ritmo, tudo tem o uso, tudo tem a impermanência. O que é que acontece com a água parada? Não demora muito, o universo, as forças naturais providenciam para micro-organismos, mosquitos, lodo, alguma forma de vida vai aparecer para dar uso para aquilo ali. Então, nada pode ficar sem uso. E ele fala aqui, terminando o livro, por isso que ele usa esse axioma para terminar o livro. Porque ele entende que você já leu o livro até aqui. Está no último capítulo. Agora, de nada vai adiantar se você não usar esse conhecimento. Porque se você não usar esse conhecimento, aí ele diz, o conhecimento, olha aí, a posse do conhecimento sem ser acompanhada de uma manifestação ou expressão em ação. Então, ele está dizendo que não adianta só estudar os preceitos. Você tem que agir em cima daqueles preceitos. E a ação é a forma que a gente põe em prática aquilo que a gente aprende na teoria. Então, ele fala, o acúmulo de conhecimento sem ser acompanhado de uma expressão em ação é como o amontoamento de metais preciosos, uma coisa vã e tola. Olha só que interessante aqui. Lembrando que esses axiomas, eles provavelmente foram criados com palavra por palavra, da forma que estão, com a linguagem da época, do Antigo Egito. Então, no Antigo Egito, o que era a riqueza? O amontoamento de metais preciosos. Então, se fosse hoje em dia, traduzindo para a linguagem moderna, o amontoamento de dinheiro, né? Ou de bens, ou de ações, algo assim nesse sentido. Amontoar aquilo ali e não usar para nada. Então, olha, antigamente a riqueza era medida pelo tanto de metais preciosos que você tinha. Por isso que a gente vê nos filmes antigos, desenhos animados, que era aquele baú cheio de ouro, de moedas de ouro, ou eram objetos feitos com ouro. Isso era a riqueza de um rei, de uma nação. Então, ele está dizendo, de nada vai adiantar você guardar esse conhecimento, que é ouro puro, e não usar. Porque o que é que vai acontecer? É uma coisa vã e tola. Ou seja, aí você morre, quem fica com teus bens? Morreu, não tem, vai deixar para quem? Não vai levar para outra vida. É isso que ele está dizendo. É para usar aqui, é para usar agora. Então, de nada adianta eu passar minha vida inteira juntando dinheiro para eu usar quando eu estiver velha, só idosa, lá no fim da minha vida. E eu não vivi a minha vida inteira, entendeu? Já viu essa mentalidade? É isso que ele está dizendo. Então, o conhecimento é como uma riqueza destinada ao uso. Então, a riqueza é destinada ao uso. O conhecimento é destinado ao uso. Então, olha a atitude que muitas pessoas, ao estudarem os conhecimentos, têm. Ah, eu estou estudando, mas eu ainda não sei praticar. Ah, eu ainda vou praticar. Vou assistir mais uma live. Aí não pratica. Não, mais uma, aí não pratica. Nós já estamos indo para a 5ª edição da maratona Leis Ocultas do Universo. Estamos no mês do alquimista. Então, só de maratona eu já fiz 5, fora uma série Caminho Iniciático que a gente já fez. Então, há 5 anos que eu estou na internet ensinando Kaibalho. 5 anos. E aí, imagina que a pessoa já me segue desde sempre. Mas o quanto que você pratica. Não é só assistir a Mai, não é só ler o livro, você tem que transformar isso em ação. E ontem, na aula de ontem, quando a gente falou da transmutação mental, eu dei vários exemplos de como você pode transformar em ação a transmutação mental. Não é só fazer a meditação guiada, que eu compartilhei com vocês ontem, que nós fizemos ontem, inclusive o áudio já está disponível lá no nosso grupo do WhatsApp. Se você quiser baixar para o seu celular, entre no nosso grupo do WhatsApp, que lá
tem o áudio, tá? Quando você entrar, se você entrar agora, provavelmente não vai estar lá, você não vai ver, porque aquilo que foi postado antes de você entrar não aparece para você. Porém, a gente está postando todos os dias, ao meio-dia, até terminar essa semana, né, do alquimista, do Caibalho. A gente está postando para quem for entrando depois possa também baixar, tá? Então vamos lá. Não é só assistir, não é só fazer a meditação, é você praticar a transmutação. E o que é praticar a transmutação? É quando as coisas saírem dos trilhos, é que você tem que mostrar o seu poder de alquimista. Não é esperar que a vida fique perfeita, não é esperar que tudo flua para você de uma forma maravilhosa e querer que o mundo primeiro fique todo pacífico para você se sentir bem. Não, é no pega para capar que você tem que praticar. Exatamente. A prática da alquimia mental, da transmutação mental, deve ser usada nos momentos em que mais você precisa. Então, não fique triste se o pêndulo do universo ele te jogar para o negativo. Opa, olha a oportunidade de eu transmutar. Olha a oportunidade de praticar. Porque praticar quando tudo está bem é uma coisa, mas praticar quando tudo vai mal, entre aspas, é que revela, é que separa o joio do trigo. É que separa quem está sério e quem não está. Porque desde que eu comecei a praticar na minha vida o Caibalho, a filosofia hermética como um estilo de vida, uma filosofia de vida, já se torna natural. Então eu fui percebendo que os problemas da minha vida foram sendo cada vez menores em tamanho, em grau, no sentido de me deixar menos desesperada. E outro dia eu estava até questionando isso com a minha centelha. Estava fazendo uma caminhada, que até compartilho nos stories de vez em quando, e eu olhando para as montanhas, aquele som de passarinho, o vento soprando nas folhas das árvores, tudo muito gostoso, que paisagem linda, pessoas passam por mim, sorri, falam oi, bom dia, tudo muito lindo, muito lindo, muito lindo. E até hoje, eu na minha caminhada, ouvi um barulho de aquele instrumento da Escócia, aquele instrumento escocês. Esqueci o nome, gente. Quem souber, aquele instrumento que se toca na Escócia. Tinha um homem em cima de uma montanha tocando esse instrumento. Gaita escocesa, eu acho. Gente, que delícia, o vento soprando, as montanhas bonitas, aí me aparece um escocês lá no alto da montanha tocando. Meu Deus, a minha vida é muito linda. Eu fiquei assim tão feliz. E eu falei assim, gaita escocesa, fole, isso mesmo, Tina. Instrumento é uma gaita de fole, né, dos escoceses. E eu disse, gente, Deus, a minha vida é tão linda. Minha centelha, minha vida é tão linda. Assim é fácil eu ser a Maga Mai. Assim é fácil eu ensinar o que eu ensino. Assim é fácil eu transmutar. Eu estava ali meio que reclamando da beleza da minha vida. E aí, naquele momento, minha centelha me respondeu assim: se a sua mente é caótica, a sua vida é caótica. Mas se sua mente é pacífica, a sua vida é pacífica. E hoje a sua mente é assim. Por isso reflete essa realidade que você vive hoje. Lembra como era a tua vida antes? E lembra como era a tua mente? Combinava. Aí eu, nossa, é isso mesmo, centelha. Já estou 5 anos praticando de forma prática mesmo e com seriedade, né? Inclusive, quando eu fiz o canal, eu já estava praticando antes de fazer o canal. Eu criei o canal e comecei a fazer aulas no quadro do Caibalho porque eu já estava estudando antes de existir o canal. Então, quando eu fui para o canal para fazer, eu já estava contando meu depoimento, como manifestei os 10 mil reais, como foi... Então, entendeu? E aí eu olho para trás e vejo que realmente
a vida da gente, a minha vida, eu posso dizer da minha, né? Ela foi se ajustando ao cenário externo conforme a paz e a organização do meu cenário interior, que é a lei da correspondência. Assim como é em cima, é embaixo. Assim como é embaixo, é em cima. Assim como é dentro, é fora. Assim como é fora, é dentro. Corresponde. Então, no início, pode ser que no início você perceba uma aparência de piora. Poxa, eu nunca pratiquei isso, Maia, agora eu tô praticando e parece que tá piorando. Mas na verdade não está. Está se organizando. Primeiro parece que piora, mas depois eu te garanto que melhora. O problema é que nessa pequena mudança, nesse um primeiro momento de ajuste vibracional que você está passando, vai ter o contra-ataque das crenças que já estavam. Imagina que a tua mente é uma casa. Você é dono dessa casa. E você aluga essa casa. E com o passar dos anos, você deixou vários inquilinos entrarem, morarem lá, que são as crenças. Então, atualmente, essa casa está cheia de inquilino morando. Aí, de repente, um belo dia, você estuda o Kaibalho, você estuda o mentalismo, você entende que o lugar que cria a tua realidade é aquela casa, a tua mente. Aí você diz, olha, crenças de escassez, crenças de medo, crenças de paradigmas religiosos, e seja lá qual for, sai todo mundo aqui, que aqui eu não quero mais vocês. Então você vai expulsar essas crenças para colocar outros no lugar que seriam, eu sou digno, eu sou merecedor, eu crio a minha realidade, entendeu? Assim como é dentro é fora. Aí você vai dar um outro treino para tua mente. Só que quem já estava morando lá não vai gostar, entendeu? Então, o Eckhart Tolle fala que pensamentos são entidades energéticas que se alimentam da nossa energia. Entidade é o quê? É uma forma de vida. Exatamente. Uma entidade energética, ou seja, um micro-organismo vivo de energia. Um parasita que se alimenta da nossa vibração. Ele não vai querer sair. Então, no início, vai parecer que tá pior, porque vai ter uma guerra entre as crenças antigas e as novas que você está querendo mudar. E ali, esse primeiro momento é o que a gente chama de catarse, né? Quem nunca passou por... Eu passei por catarse, muito no início. Catarse de medo. Então, quando eu comecei a estudar, eu não gosto o tempo todo mencionar essa questão, né, da religião que eu fiz parte, porque parece que eu tô falando mal, mas eu não tô, juro pra vocês, não tô falando mal, sou muito grata, honro o tempo que eu passei, honro tudo que eu aprendi na igreja, mas naquele momento me impedia de seguir um novo caminho que eu queria seguir. E tá tudo bem mudar, você não precisa ser da mesma religião o resto da sua vida, você pode se converter a outra religião se você quiser, né? Você pode deixar de acreditar no que você acreditava e hoje não acredita mais. Todo mundo tem que ter o direito de ser o que quiser na fase da sua vida, né? Porém, tem retaliações. Então, eu decidi que eu queria estudar física quântica, lei da atração, Neville Goddard, Kaibalho. Só que as minhas crenças antigas me diziam assim, isso não é de Deus, isso é coisa do demônio, isso daí tu vai pro inferno, Deus vai te castigar. As minhas crenças antigas falavam isso, né? O Kaibalho, então eu lembro até que essas crenças eram tão fortes que se refletia nos meus vídeos, nos meus primeiros vídeos. Quando eu aparecia falando do Kaibalho, ainda tinha dentro de mim um pouquinho de medo de falar. De medo de ser contra-atacada. E justamente esse medo fazia atrair pessoas que iam lá e me xingavam nos comentários. Me xingavam, falavam que isso não era de Deus. Que eu até lembro de um comentário em um dos vídeos que eu falei dos meus livros iniciáticos favoritos, onde eu falo do Kaibalho, da Voz do Silêncio, da Helena Blavatsky, falo do livro de Mirdade. E apareceu uma pessoa lá, um rapaz, falando que o diabo ia me queimar no espeto, no inferno, e era um negócio... Hoje eu rio muito, né? Mas eu olhava para aquilo e eu dizia assim, manifestei.
ainda existe dentro de mim essa crença. Manifestei essa pessoa porque dentro de mim ainda existe essa crença. Então, hoje não existe mais, né, gente? Mas cada um tem seus pensamentos. Então, vinham as crenças antigas e me contra-atacavam ou em forma de pessoas externas a mim, ou pessoas do meu passado que apareciam, ou comentários de haters que falavam contra, e também vinha nos meus sonhos. Eu dormia e eu sonhava que eu estava no inferno, sonhava que eu estava num lugar escuro correndo, sonhava um monte de coisa terrível. E só que eu sabia que aquilo era o meu subconsciente tentando sabotar a minha nova forma de pensar. Era o meu subconsciente tentando sabotar. Até que teve um dia que eu falei assim, eu falei assim com o meu subconsciente. Eu falei assim, olha, meu subconsciente, eu sei que é você que está tentando me botar medo. Eu sei que é você que está fazendo eu ter esses sonhos para eu recuar e largar o que eu estou fazendo agora, estudando agora e voltar para onde eu estava. Mas eu não quero mais voltar para lá. Eu não quero mais voltar para lá. E eu decidi e escolho trocar de crenças. Eu não quero mais essas. Já me serviram o tempo que serviu, agora eu sou uma nova pessoa. E depois que eu conversei assim com o meu subconsciente, parou. Pararam os sonhos, parou tudo. Porque eu entendi. Então, as pessoas, quando estão trocando, né, de paradigma, tirando aqueles inquilinos antigos e colocando um novo sistema de pensamento operacional para sua mente, pode ter aparência de que piorou, podem aparecer pessoas criticando você, tanto no mundo externo quanto no teu mundo interno. Pode ser que você tenha algum sonho, pode ser que você tenha alguma visão que vai tentar te sabotar o teu processo ou parecer que está pior. Então, o que é que você vai identificar? O pior erro que alguém tem a fazer nesse momento é achar que isso está sendo ocasionado por algo externo a você. Por exemplo, o problema é que eu estou estudando Kybalion. A culpa é do Kybalion que eu estou estudando. A culpa é porque eu estou estudando Lei da Atração. A culpa é porque eu estou ouvindo a Mai. Então, sempre a sua mente ela vai tentar jogar a culpa daquilo que você está passando em algo fora de você, né? Ou ela vai dizer assim, como eu poderia ter pensado assim, olha, Deus está me avisando que não é para eu ir para esse caminho. Só que Deus nunca usa, Deus, o verdadeiro Deus, nunca usa a arma do medo para convencimento. Só o amor, né? Agora, a mente sabotadora, ela usa o medo para nos controlar, tá? Então, primeiro parece que piora, mas pode ter certeza que se você decidir, conversa com a tua mente subconsciente e diz assim, olha, nesse momento eu não quero mais isso aqui, eu tô aprendendo uma coisa nova, me permitindo me abrir para algo novo, né? Não sei se é isso que eu vou acreditar a minha vida inteira, mas no momento está me fazendo bem, então por que não, né? Por que não? Assim como eu posso mudar de roupa, eu posso mudar. Então, se nesse momento estou estudando Kybalion com a Mai e está sendo bom para mim, tá legal, tá fazendo sentido, então eu continuo. E assim você conversa com o teu subconsciente, isso é uma forma de aplicar a lei do uso também, né? Ok? Então, ele continua aqui. Os preceitos herméticos, conquanto sempre tenham sido bem guardados na mente dos seus afortunados possuidores, pelas razões que já dissemos, nunca foram destinados a ser simplesmente acumulados e ocultados. Então, ele está dizendo aqui que esses preceitos herméticos, apesar deles terem sido ocultados e terem sido de posse e de uso somente de um grupo pequeno, seleto, mas nunca foi o objetivo que esses preceitos ficassem só num grupo pequeno. Sempre teve o objetivo de espalhar e compartilhar com mais pessoas. Só que eles esperaram um momento mais seguro de fazer isso. Foi até por isso que em 1908 foi publicado para as grandes massas, quando viram que já estava seguro abrir essa caixa de Pandora aí e deixar para que o mundo soubesse. Então ele diz que nunca foi objetivo dos mestres que esse conhecimento pertencesse a uma minoria, que realmente chegasse o tempo
em que toda a humanidade tivesse acesso a ele. A lei do uso está contida nos preceitos, como podeis ver pela referência à citação acima do Caibalho, que a estabelece energeticamente. O conhecimento sem uso é a expressão de uma coisa vã, que não traz bem algum ao seu possuidor ou à sua raça. Então, ele está dizendo, sabe quando as pessoas, vou explicar um pouco mais, trazendo para agora e percebendo também na minha experiência, quando você só acumula conhecimento, só engole conhecimento, estuda isso, estuda aquilo e fica com a mente confusa, começa a ter um tipo de acúmulo intelectual, mental de conhecimento, de conteúdo, que não é utilizado, uma caloria intelectual que não é queimada, não se transforma em energia de ação, de impulso, e aí você sente o quê? Dor de cabeça, dificuldade de absorção de novas informações, porque a mente já está saturada, e você sente uma confusão mental. Já não sei mais no que acredito, já não sei mais de nada, a pessoa fica confusa. Por quê? Porque ela está correndo de um lado para o outro, porque ela está ora aqui, ora acolá, peregrinando, sem praticar, sem ter um direcionamento correto no sentido de organizado. Então, ela fica de um lado para o outro, comparando informações. O Caibalho fala isso, mas o outro livro fala aquilo, e aquilo fala aquilo. Eu sei que tem a época da gente ler várias coisas para se permitir conhecer, mas escolha aquilo que faz mais sentido para você e fica com aquilo e cria constância e organização naquela linha de pensamento. Por exemplo, eu já estou com Caibalho há 5 anos. Então, já tô com Caibalho, já peguei maestria. Hoje eu pego o Caibalho e não sinto mais confusão mental. Não sinto mais acúmulo de conhecimento. Posso pegar qualquer página, abrir assim de olho fechado e comentar aquele trecho. Mas por quê? Porque houve uma constância de estudo do livro, não é? Mora o Caibalho, eu jogo, depois outro eu jogo. Eu gosto de ler vários livros, vocês sabem que eu leio, mas eu adotei o Caibalho para ser o meu livro guia, que vai estar lá, que está me conduzindo a todos esses anos. Então, a mesma coisa aqui, é isso que ele está falando. O conhecimento sem uso é a expressão de uma coisa vã, que não traz bem algum ao seu possuidor. Então, ele está dizendo até mesmo do Caibalho, se você só guardar, no que ele vai te ajudar? Só você saber que existem 7 leis, que o universo é mental, vai te ajudar em alguma coisa? Só vai te ajudar se você botar em prática e usar esse conhecimento. Senão, é só acúmulo de poeira dentro da mente. Ok? Guardai-vos da avareza mental e expressai em ação aquilo que aprenderdes. Então, isso aí, graças a Deus, isso é uma coisa que eu não tenho. Eu já tenho o contrário disso, eu já derramo demais. Às vezes eu fico até preocupada de estar dando assim uma avalanche de conteúdo para vocês, né? Como foi essa semana inteira. Aí a gente ainda vai ter mais outras semanas de conteúdo. Eu até estava falando com a equipe, eu disse, será que o pessoal vai acompanhar até o final? Será que não vão se sentir cansados? Será que eu não tenho que diminuir a quantidade das minhas lives? Porque é demais, né? Então, ele está dizendo, guardai-vos da avareza mental. Ou seja, de ficar economizando conteúdo, de ficar expressar em ação aquilo que aprenderdes. De ficar só guardando para si e não passar para o outro. Então, eu sempre incentivo vocês de colocarem nas redes sociais de vocês, né? Se vocês tiverem também esse dom de falar para pessoas, de compartilhar na internet, compartilhe o que vocês estão aprendendo, que foi isso que eu fiz, é isso que eu tenho feito. Então, a forma que eu passo para frente é uma forma que eu tenho de colocar em prática, em uso, esse conhecimento.
sem ficar guardando ele só para mim. Então eu não fico pensando assim, se eu fizer 5 lives do Caibalho, ninguém vai entrar na escola do alquimista, ninguém vai comprar meu curso. Pelo contrário, a minha experiência é, quanto mais eu me entrego, quanto mais eu sou generosa, quanto mais eu compartilho gratuitamente, mais alunos eu tenho dentro da escola do alquimista. Só de lista de espera já tem mais de 300 pessoas, que a gente só abre as inscrições da escola 2 vezes no ano, justamente para ir preparando as pessoas para entrarem na escola. A gente tem um Instagram da Escola do Alquimista, maravilhoso, onde o ano inteiro a gente compartilha sobre o Caibalho, sobre as leis herméticas, sobre a filosofia hermética e a alquimia mental. Então, lá a gente tem o nosso outro Instagram, que é só dedicado à alquimia, e tem lista de espera para a escola. Porque quando os alunos entram, eles já entram ali preparados para o que eles vão encontrar lá dentro. Porque para mim, a escola do alquimista, ela, minha escola, é nossa, né? Nossa escola iniciática online, aonde a gente está estudando juntos. Onde tem uma organização, tem todo um caminho, tem o caminho do iniciado, que é quando você entra na escola, o primeiro módulo é o iniciado, onde você vai pegar conteúdo próprio para aquele nível de consciência, que é o nível iniciático. Depois você passa daquele módulo, ganha o certificado daquele módulo e você vai para o módulo de alquimista, onde tem tudo sobre alquimia, um conteúdo um pouco mais denso do que o módulo iniciático. E aí vai para o módulo de mago, que é o módulo mais atual e o mais denso, mais pesado. Então, eu já preparo vocês aqui, porque para ninguém cair de paraquedas lá dentro, sem saber o que está fazendo lá, né? Então, uma forma de ir peneirando quem vai entrar na escola, preparando as pessoas para realmente, será que é isso? E aqueles que não entram na escola, ainda assim, se beneficiam muito com todas as lives e áudios gratuitos que eu compartilho lá no nosso grupo do WhatsApp também, tá bom, gente? Então, nada de avareza mental, guardai-vos, ele diz. Estudai os axiomas e aforismos, mas praticai-os também. Olha, estudai, mas praticai-os também. Então, vou dar algumas dicas aqui de como praticar os axiomas de cada uma das leis. Tá? Esse aqui a gente já falou um aqui, axioma da lei do uso, que ele está dizendo que não é só estudar, tem que praticar, tem que usar. Uma forma de usar é você fazer postagens, é você compartilhar com um amigo, claro que você não vai evangelizar ninguém disso, mas de repente você entra em grupos de debates, grupos que estudam isso, aonde você pode, por exemplo, uma live como essa, você está aí, né, a poder compartilhar com os seus colegas que gostam desse assunto. E a lei do mentalismo. Lei do mentalismo, que é a primeira lei, uma prática muito legal, se você quiser anotar aí para você praticar a lei do mentalismo, e você, conforme pratica, estudar a lei do mentalismo, o universo é mental. Se o universo é mental, ele é uma projeção da sua mente. Um exercício sensacional para você fazer passar um dia inteiro, ao acordar, abrir o olho de manhã, você já diz assim, acordei no meu universo mental. Tudo que estou vendo foi criado como projeção da minha mente. Aí você olha para o teto, isso é criado como projeção. Eu criei o mundo que vejo, né? Tem até um exercício do Sen que é assim, eu criei o mundo que vejo, esse mundo é uma projeção da minha mente. Aí você olha para uma árvore, essa árvore é uma projeção da minha mente. Aí olhou para o marido, esse marido é uma projeção da minha mente. E você vai falando todo mundo que você vê, que é uma projeção da minha mente. A Mai falando na live é uma projeção da minha mente. E você vai falando isso o dia inteiro, lembrando o dia inteiro, coloca até alarme no teu celular com a frase, o universo é mental, praticar lei do mentalismo, e você diz, vai falando mentalmente, isso é uma projeção da minha mente, viu? Ligou a TV, apareceu alguma coisa lá no jornal, boa ou ruim, não importa, é uma projeção da minha mente. E assim você vai indo. Não tente entender no início, só pratica. O entendimento vem na prática.
O erro das pessoas em não praticar é que elas querem entender primeiro para poder praticar. E aí é que tá o erro. Você vai primeiro praticar e o entendimento vem enquanto você caminha. É na prática que vem. Na hora que você está lendo, talvez não vai cair ficha. Mas você confia, eu vou entender depois. E aí você pratica. E na hora da prática, caiu uma ficha. Enquanto você caminha, enquanto você pratica. Então, essa é uma forma de praticar a lei do mentalismo, ok? Então, outra lei, lei da vibração, de que tudo está vibrando, tudo está se movendo. Você vai olhar tudo como energia vibrando. Essa mesa não é sólida, ela é energia vibrando, ela está se mexendo. Essa parede de concreto não é sólida, ela está vibrando, ela está se mexendo. E assim você vai praticando o que cada axioma diz, olhando para o teu mundo, que é aparentemente físico, e olhando para ele e colocando nele as leis, a compreensão das leis, ok? Então, vamos continuar aqui mais um pouquinho. O que ele diz? Damos a seguir alguns dos mais importantes axiomas herméticos do Kybalion, com alguns comentários juntos a cada um deles. Fazei-os vós mesmos, praticai-os e usai-os, porque eles não são realmente vossos enquanto não os tiverdes usados. Então, olha só que interessante. Depois, quem tem o Kybalion, leia o capítulo 15. Seja o verdinho ou aqueles outros comentados, também tem o capítulo 15, tá? É o mesmo. Leia depois, porque esse capítulo 15 tem vários exemplos e sugestões que o autor nos dá para o uso desses princípios. E ele diz que é para a gente praticar e usar esses princípios, porque eles só serão nossos, ou seja, pertencerão ao nosso sistema de pensamento interno se a gente praticar. Então, você vai ver que conforme você pratica, para mim já é natural andar por aí e receber tudo como uma projeção da minha mente. Aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, eu assumo tudo para mim, projeção da minha mente, projeção de algo dentro de mim. Então, ao invés de culpar o mundo, eu digo o que está acontecendo dentro de mim que fez com que essa projeção aparecesse no meu mundo físico, né? Aí ele continua aqui, página 122. Gente, depois leiam o capítulo 15, que é só o autor dando dicas para você usar na prática os ensinamentos herméticos. Mesmo que você ainda não tenha lido o livro inteiro, o capítulo 15 é um capítulo muito bom até para você começar de trás para frente, né? Começar lá no capítulo 15, depois você volta do início, porque ele ajuda a praticar. Para mudar a vossa disposição ou o vosso estado mental, mudai a vossa vibração, o Kybalion. Então, os discípulos memorizavam essa frase, esse axioma. Para mudar a vossa disposição ou o vosso estado mental, mudai a vossa vibração. Olha aí o que ele está falando. Então, esse ensinamento é moderno? Esse ensinamento é atual? Falando de vibração, de mudar a vibração? Ele parece atual, mas ele é milenar, ele é antigo. O Kybalion já falava dele. Hoje a gente tem, né, a física quântica, a gente tem o movimento da lei da atração explicando sobre isso também. Então, se você quer mudar a sua disposição ou o seu estado mental, você tem que mudar a sua vibração. E aí ele explica como que você muda a vibração. Eu até escrevi aqui nesse pedacinho, ó, a fórmula da transmutação, da mudança de vibração. Ele dá a fórmula na página 122. Olha aí que legal. Todos podem mudar as suas vibrações mentais por um esforço da vontade na direção determinada, fixando a atenção sobre um estado mais desejável. A vontade dirige a atenção e a atenção muda a vibração. Olha aí, gente, que lindo, que coisa linda, gente. Ai, que delícia, gente. É impressionante. Quanto mais eu leio esse livro, quando eu leio de novo, faz mais sentido ainda. É muito legal. Tá aqui a fórmula para mudar a vibração. Ai, mas eu não consigo mudar a minha vibração. O Kybalion tá ensinando.
E tá fácil até de entender, ó. A vontade dirige a atenção. E a atenção muda a vibração. A vontade dirige a atenção e a atenção muda a vibração. Qual é a fórmula para mudar a vibração? A vontade dirige a atenção e a atenção muda a vibração. Exatamente isso. Tudo aquilo que eu coloco o meu foco vai se expandir. Aquilo que eu vou vibrar aonde o meu foco está. Eu vou vibrar aonde o meu foco está. Aonde está seu foco nesse momento? Ontem falamos da transmutação mental. Lembra que eu dei o exemplo? Exemplo da querida que estava passando por inventário dos pais falecidos e estava uma briga com a madrasta e ela pensa, o foco da atenção dela estava onde? Que pena que a madrasta ganhou, ela vai ter direito, vai diminuir minha parte, vai diminuir minha parte, vai diminuir minha parte. O foco dela estava na perda. O que ela ia perder porque a madrasta ganhou também direito à herança? Poxa, agora eu tô muito triste. Por quê? Porque a minha madrasta ganhou direito à herança do meu pai. E isso vai diminuir minha parte. O foco tá onde? Na diminuição do recurso. Na escassez do recurso. O foco não tá em... Aí eu disse, mas que tal olhar? Deus, obrigado. Obrigado porque... pelo valor que eu vou ganhar, seja ele qual for, vou ganhar alguma coisa. O mais importante é que eu vou ganhar algo, não vou ficar sem nada. Já tenho direito em uma parte da herança do meu pai. Gratidão, Deus, pela parte que me cabe na herança do meu pai. Gratidão, Deus, pela parte que me cabe na herança do meu pai. Eu abençoo, agradeço o dinheiro que vem da minha parte da herança do meu pai. Então, o teu foco tem que estar no teu ganho e não naquilo que está te faltando. E não de que alguém está te tirando. Gratidão porque eu estou conseguindo. Gratidão porque tenho esse dinheiro. Gratidão porque... E não o foco nos boletos. Mas o foco no dinheiro que entra. Gratidão porque esse dinheiro entrou. Gratidão porque esse dinheiro entrou na minha vida. Dinheiro abençoado, seja bem-vindo, muito obrigado. Mas o foco das pessoas, por isso que não prosperam, é aonde? Que dinheiro pouco em relação aos boletos, que dinheiro pouco para pagar as contas. Tem pouco dinheiro e as contas são muitas. Então, aonde que está o foco da atenção? Está na falta. Então, aonde está a vibração? Na vibração da falta. Aí não consegue manifestar dinheiro, porque a vibração, a atenção está te prendendo na vibração da falta. A atenção determina a vibração. Escreve a fórmula aí. A atenção determina a vibração. A atenção determina a vibração. O Kybalion. Não é a Mai falando, não é a Rhonda Byrne do Segredo falando, não é a Esther Hicks falando, é o Kybalion falando. Um preceito milenar de mais de 5.000 anos. Um livro que tem extremo respeito e autoridade. Isso eu não estou falando respeito e autoridade na mente dos religiosos. Os religiosos não vão aceitar, vão falar mal do livro. Mas eu estou falando o respeito que ele tem diante de pessoas cultas, intelectualizadas, pessoas filosóficas, cientistas, pessoas que têm um senso crítico. Esse livro tem muito respeito, ok? Então, é ele que está falando. Para onde vai tua atenção, determina a tua vibração. Então, como é que eu mudo a minha atenção, Mai? Vamos voltar na fórmula. A vontade dirige a atenção e a atenção muda a vibração. Então, começa na vontade. Você tem que ter desejo de mudar. Você tem que ter determinação, fogo na barriga e pegar as rédeas do teu desejo e dizer assim, pela força da minha vontade, eu escolho manter a minha cabeça focada nisso. Que foi o que eu fiz com as crenças limitantes. Eu disse, ó, não quero mais isso aqui. Eu escolho não olhar mais para esse tipo de crença. Eu agradeço o tempo que me serviu, o tempo que eu estava na igreja me serviu, foi muito útil, eu honro a história,
Mas agora eu quero outra coisa, eu vou botar agora o meu foco é o quê? O Kybalion, lei da atração, física quântica. É aqui que eu vou botar a minha atenção. Muito obrigada às crenças religiosas, o tempo que foi útil, agradeço, mas agora eu vou seguir em frente. Você pode até fazer esse movimento de imaginar que as crenças estão aqui, quem sabe de um lado do teu lado esquerdo, você conversa com as crenças antigas, sei que vocês me ajudaram muito, nunca espragueje, nunca odeie os pensamentos antigos, que eu cometi esse erro no início, que logo que a gente sai de um sistema de pensamento, a gente se sente enganado, a gente vê que não era nada daquilo, mas não é uma atitude boa de você ficar com raiva. Crença de escassez, ficar com raiva da crença de escassez. Não fica com raiva da crença de escassez. A crença de escassez estava achando que estava te protegendo, para você não ficar endividado, para você não, entendeu? Então você vai olhar para ela e dizer, olha, eu sei que essas frases aí, dinheiro não dá em árvore, dinheiro é muito difícil, isso tudo me trouxe algum tipo de benefício, mas nesse momento eu não quero mais. A minha vontade agora é seguir conforme diz o Kybalion aqui, eu vou botar minha atenção na prosperidade, porque o que eu escolho para minha vida agora é prosperidade. Agora eu quero manter meu foco na abundância, naquilo que eu tenho de muito na minha vida. Reclamação, eu sei que você tá vendo as coisas e tá falando, você não tá mentindo, né? Mas assim, eu deixo você aqui e sigo o meu caminho, porque agora eu só quero focar na gratidão. Mas eu te agradeço o tempo que me serviu. E siga o seu caminho, eu sigo o meu. Gratidão, te honro. Aí vira para a direita e diz, olha, agora gratidão é com você. É gratidão, é positividade, é lei da atração. Aí você segue. Você vai ver, é simples assim. Não tem milhões de anos de terapia. Só se você acreditar que é difícil mudar uma crença. Você pode... O que é que faz ser fácil de mudar uma crença? A vontade. O poder da vontade humana. Todo mundo tem uma chama chamada vontade dentro de si. Alguns têm vontade fraca, outros têm vontade forte. E aqueles que são de vontade forte são líderes. São pessoas que conseguem ser protagonistas da própria vida, porque elas têm vontade forte. São pessoas determinadas, que quando põem uma coisa na cabeça, elas não descansam enquanto não realizam. Isso são pessoas de vontade forte. Né? O Eliphas Levi tem um livro dele, que eu já até comentei esse livro em um dos meus vídeos, que são os livros mais perigosos e proibidos que eu já li, que é um livro de magia, onde o Eliphas Levi diz que a coisa mais poderosa que existe na humanidade é a vontade. Que o verdadeiro mago, ele usa a sua vontade para dirigir todos os fenômenos. Então, é a vontade do mago que faz ele mudar de vibração, mudar a realidade. Então, vontade fraca, você se torna Maria vai com as outras. Vontade forte, a gente tem também no Kybalion aqui falando sobre as pessoas de vontade fraca, as pessoas de vontade forte, tá? Então, a pessoa de vontade fraca ela começa assim que ela não consegue nem escolher o que ela vai comer. Não sei, decide aí qualquer coisa. Já viu? Tudo bem que tem dia que teve um dia que eu saí para passear com a minha família, a Elson estava dirigindo, eu estava do lado, estava com um pouquinho de dor de cabeça, as crianças estavam atrás e cada um queria comer uma coisa. Chegou um momento, o Elson falou, amor, você decide aí, o que é que a gente vai comer? Eu falei assim, amor, hoje eu não quero decidir nada, hoje eu vou só ser levada, você decide. Aí ele riu assim, né? Você não quer decidir nem o que você vai comer? Eu disse, não, o que eu vou comer eu decido. Só que agora escolhe aí qual vai ser o restaurante onde que a gente vai. Então, naquele momento, eu disse assim, não tô com força para decidir nada agora. Então, para onde vocês forem, eu vou. Isso é uma coisa, um momento que acontece. Mas, aquela pessoa, se perceba se você não é assim. Toda santa vez que sai, sempre que precisa tomar uma decisão, só diz assim, não sei, escolham aí, decidam aí. Não sei, qualquer coisa serve. Não, pra mim qualquer coisa tá bom. Aí a gente
é enganado a pensar que isso é ser muito humilde, que isso aí é ser uma pessoa espiritualizada, que ela fica ao léu ali e não tem vontade, não tem determinação, não tem o willpower, né, que em inglês é uma expressão que é a força de vontade, o poder pessoal, não tem magnetismo pessoal. Aí já nasce um problema muito forte dentro da pessoa, que ela não é capaz nem de escolher que filme ela quer assistir, que roupa ela quer vestir, ela tem dificuldade da escolha. Então isso prejudica muito na hora que você vai se tornar um alquimista da sua vida, porque o início da fórmula é o quê? A vontade humana. E geralmente, quando a pessoa tem vontade fraca, o que a vida, o próprio processo da vida faz para a pessoa se moldar a ter uma vontade mais determinada, mais forte? A vida deixa que ela sofra muito. Ela sofre muito numa situação que ela não quer, até que o sofrimento se torna insustentável, insuportável, e ela quebra a casca do ovo e grita, diz assim, chega! Que é o ponto de virada. Que a pessoa chega ao fundo do poço e surta. Surta, e aí sim ela ressuscita a vontade dela que estava enterrada, né? Mas você não precisa esperar chegar nesse ponto. Você entendendo que a sua vontade, ela é um dom que Deus deu para você. Busque a sua vontade. Qual é a sua vontade? A minha vontade não é ser negativa. Eu tive que escolher isso. Eu disse, olha, as crenças religiosas, eu sei que eu tô tendo pesadelo e tal, mas eu não quero mais isso. Eu decidi, eu escolhi conscientemente. Eu disse, olha, não quero mais, não. E chega. Parou o pesadelo, parou o catarse, parou tudo. Porque catarse é o quê? Um sistema de pensamento lutando contra o novo. O antigo lutando contra o novo. Tem alguma crença limitante que ainda não quis sair. Então, se autoconhece. O que é que eu estou ainda alimentando de crença passada que não está deixando eu mover para o novo? E aí você olha essas crenças nos olhos, você diz assim, ó, foi útil para mim e enquanto durou. Mas assim como tudo na vida muda, eu também mudei, eu estou numa nova fase. Agradeço vocês, agradece as crenças que passaram e diz assim, ó, agora eu deixo vocês aqui e sigo para essa direção. Aí você até vira o corpo, tá? Para dizer que você tá colocando o foco da sua por vontade própria numa nova direção, né? Então, você tem que decidir abandonar a negatividade para focar na positividade. Você tem que decidir com a sua força de vontade que você quer estudar isso, que você quer manifestar a sua vida, ok? Então, essa é a fórmula, é uma fórmula simples, porém, colocar ela em prática vai exigir determinação da nossa parte. É isso que o Kybalion está dizendo. Eu até marquei aqui, ó, vou até mostrar para vocês o meu livro, ó. Tá vendo? Ó, vontade, destacado. Tá aqui na página, ó, 122, ó, vontade. Ele está dizendo aqui, tá? Então, essa é a fórmula. A vontade dirige a atenção e a atenção muda a vibração. Só que não é uma vontade fraca, é uma vontade determinada. Por quê? Para que a atenção é o laser. O laser, aquele flash de laser que vai apontar na direção desejada, que você escolheu com a sua força de vontade. Então, você pega o laser, que é a sua atenção, e segura. Não é assim, decidi, amanhã já vai mudar tudo. Não, você vai segurar a sua atenção naquilo desejado. Por exemplo, foi uma pessoa extremamente negativa, que reclamava, que achava normal reclamar, acordar reclamando. Agora eu decido que eu quero praticar a gratidão, praticar a positividade. Eu decido. Aí você, a sua força de vontade, moveu o seu laser e você vai lá, gratidão, ó, tchum, segura o laser. Vai acontecer um monte de coisa negativa para tentar você a cair na tentação de reclamar de novo para voltar para o passado.
Mas você vai dizer assim, não, eu escolhi aqui, eu seguro meu laser. O mundo pode estar caindo, mas eu escolho agradecer. Mas eu escolho a positividade. Eu escolho olhar o lado bom da vida. E você continua segurando. Até que vai chegar o ponto de que a tua atenção é focada por tempo suficiente, com intensidade suficiente. A intensidade quem dá é a vontade, tá? Intensidade é serviço da vontade humana. A intensidade é determinada pela tua vontade. O quanto você quer isso. Se você quer pouco, a intensidade é pouca. Aí você tem que compensar no tempo de foco. Compreende? Quando a intensidade é alta, o tempo é curto. É menos tempo que você precisa para dedicar aquela transformação de vibração ocorrer. E quanto mais rápido você muda a sua vibração, mais rápido vem a manifestação. Às vezes uma manifestação demora anos, não porque aquilo teria que demorar anos, mas porque a tua vibração oscilava muito entre focar e tirar o foco, focar e tirar o foco, e até que teve que compensar no tempo. Então, quanto mais intensidade, menos tempo e mais rápido a vibração muda. Quanto menos intensidade, mais tempo demora para mudar a vibração e mais tempo demora para a manifestação ocorrer. A manifestação física só ocorre quando a vibração é alterada. Não tem como acontecer a manifestação física sem alterar a vibração. E é por isso que nesse capítulo 15 do Kaibalho, ele fala da lei do uso, de que nada vai adiantar você saber que o universo é mental, você saber da vibração, você saber da frequência, das polaridades, se você não praticar. E qual é a prática? A vontade humana. Aonde você quer colocar a tua atenção. A vontade dirige a atenção muda a vibração e a vibração manifesta. É assim que funciona. Cultivai a arte da atenção por meio da vontade. Então, ninguém escapa da vontade. Tem que ter a vontade. Cultivai a arte da atenção por meio da vontade. E aprendereis o segredo do domínio das disposições e dos estados mentais. Olha aí, ó. Então, cultivai a arte da vontade e aprendereis o domínio, o segredo do domínio das disposições e dos estados mentais. Por que eu tenho que dominar os meus estados mentais? Por quê? Porque o universo é mental. E se o universo é mental, a minha mente é o poder mais elevado que cria os fenômenos da minha vida. Então, se eu quero criar a minha vida, eu tenho que criar a minha mente. O que eu quero ver lá fora. Foi por isso que, para quem chegou agora, eu estava contando que eu passeando hoje e sentindo uma paz, uma leveza tão grande, um cenário tão lindo, e até apareceu um homem tocando gaita de fólio, escocês, coisa mais linda, e eu disse, assim é fácil, centelha, minha vida é tão boa mesmo. E a minha centelha falou assim, uma mente caótica produz uma vida caótica, uma mente em paz produz uma vida pacífica. E eu realmente, hoje a minha mente, ela é muito pacífica, mas não quer dizer que não tenha nada para transmutar ainda. De vez em quando, uma coisa ou outra que aparece, eu sei que aí eu vou investigar dentro de mim. Eu não procuro fora, eu investigo dentro de mim. Eu investigo dentro de mim, sempre exigindo dentro de mim mesma. Então já é natural, não é uma coisa que eu tenho que me convencer. Já é uma coisa que eu já uso e pratico há tanto tempo, que eu já não fico mais com crise. Mas aonde que eu manifestei? Quando que eu criei? Eu não fico nem me perguntando, eu nem quero saber quando que eu criei. Se apareceu na minha experiência, a responsabilidade é minha. E eu não preciso saber quando, como foi, onde que eu criei isso. Eu assumo aquela responsabilidade, entrego para a minha divindade, agradeço, porque se aquilo não aparece diante dos meus olhos, eu não ia saber que ainda estava na minha mente inconsciente, poluindo minha vibração, ok? É assim que eu faço. Isso é o domínio dos seus estados de disposições mentais.
Então, o mundo externo não tem nada a ver com o que eu preciso, o que tem dentro de mim, no sentido de que eu não tô me sentindo mal porque alguém fez algo de mal para mim. Eu tô me sentindo mal porque a minha mente interpretou aquele fato como sendo algo ruim para mim. Tudo é responsabilidade da minha interpretação e o mundo não tem nada a ver com isso. O mundo não me deve nada. Então ele continua aqui. Gente, esse capítulo é tão maravilhoso. Ele dá várias dicas aqui de como você praticar. Isso aqui foi só uma das dicas que é para você mudar a sua vibração, tá? Ele diz, muda a vibração para mudar a manifestação. E como é que eu mudo a vibração? Você já sabe, já dei a dica aí. Para destruir uma desagradável ordem de vibração mental. Olha, aqui agora é a dica para quando a vibração mental estiver caótica, desagradável, muito pensamento negativo. Então, o autor está dando aqui para a gente a dica, isso nem é o autor aqui é uma citação do próprio Kybalion, tá? Ele está dizendo aqui, ó, para destruir uma desagradável ordem de vibração mental, ponde em movimento o princípio de polaridade e concentrai-vos sobre o polo oposto ao que desejais suprimir. Destruir o desagradável mudando a sua polaridade, o Kybalion. Então, ele está falando aqui, nesse princípio aqui, uma dica de como usar o princípio de polaridade na prática ao seu favor. Porque quando a mente está pensando pensamentos muito negativos, ou seja, uma desagradável ordem de vibração mental, como é que eu faço para alterar isso? Aí ele diz, você pode usar o princípio de polaridade. O que seria ao contrário disso? E olha só que interessante como os livros se conversam. Tem um exercício muito parecido com esse que o Kybalion está dizendo aqui, na Lei do Uno, que é outro livro maravilhoso que eu gosto muito, é um material canalizado. Ele diz que esse exercício é de transmutação. É muito parecido com exatamente o que o Kybalion está sugerindo aqui. Que quando você ver algo no seu mundo que seja desagradável, você diz assim, distorção, distorção. Isso é apenas uma distorção. Aí você vê o contrário daquilo. Imagina que você olhou para sua conta bancária e tá lá zero ou tá negativo o saldo. Aí você olha para aquela tela e diz assim, distorção, distorção. Aí você põe uma imagem mental oposta daquilo. Isso eu fiz também, sem saber da lei do Uno, eu fiz porque eu já estava aprendendo no Kybalion, essa transmutação. Quando você vê algo, mesmo que seja algo que esteja diante de você, né? Você viu uma pessoa brigando com a outra e estão lá as duas pessoas discutindo. Você diz na sua mente, olha para aquelas duas pessoas discutindo e diz assim na sua mente, distorção, distorção. Aí você vê, imagina aquelas duas pessoas se abraçando e sendo centelhas divinas juntas. Entendeu? Aí você vai fazendo, praticando esse exercício ao longo do seu dia. É sensacional esse exercício, gente. Aí, então, como foi que eu usei isso em relação à conta bancária, né? Eu lembro que na época, e eu já estudava tudo isso, mas não foi assim da noite pro dia, comecei a estudar, no outro dia eu já resolvi meus problemas. Não, não foi. Principalmente financeiros, né? Eu lembro bem que eu abri o aplicativo do banco no celular, na época, e tinha 97 centavos na minha conta. Aí, no primeiro momento, eu olhei aquilo e me deu uma tristeza de ver só aquilo na conta. Aí, eu disse, não vou me deixar pegar por isso, não. Aí, eu visualizei 97 mil reais ao invés de 97 centavos. E aí, aquela visualização se tornou tão real ali que eu comecei a imaginar, uau, eu tenho 97 mil na minha conta, que coisa mais linda, ai, gratidão, gratidão, eu tenho 97 mil na minha conta, e sorri, me senti feliz
com aquela visão. Isso foi uma transmutação, né? E aí depois passou algum tempo, que eu não lembro exatamente quanto tempo foi. Passou algum tempo, e aí eu lembro bem, eu já tinha até esquecido desse exercício que eu tinha feito. E aí um dia o Elcio me chamou para me mostrar na tela do computador. Olha, amor, quanto é que a gente já tem aqui na nossa conta? Quando eu olhei na tela do computador, R$97 mil. Aí na hora que eu olhei aquele número, a minha mente puxou na memória quando eu fiz o exercício da transmutação. Eu fiz também esse exercício no início, quando o meu canal estava com 57 inscritos. Olha, 57 inscritos. E eu fazendo meus vídeos lá, sem me importar com número, com nada, fazendo meus vídeos. Aí um dia eu estava fazendo contemplação, meditando, olhando pela janela, agradecendo, sabe, numa fluidez, numa vibração gostosa. Aí peguei meu celular e abri o meu canal e vi lá 57 inscritos. Aí eu mentalizei que eram 57 mil inscritos. Aí eu, uau, gratidão, 57 mil inscritos, gratidão centelha e tal. Aí eu comecei a vivenciar mentalmente aqueles 57 mil inscritos, agradeci, deixei o celular de lado e continuei a contemplar com a sensação de que eu tinha 57 mil inscritos, que eu tinha acabado de olhar no meu celular e tinha 57 mil inscritos. E eu lembro bem, gente, eu fiz até live dos 57 mil inscritos há anos atrás, né? Eu fiz a live, eu disse, vai chegar. E quando chegou nos 57 mil inscritos, que foi muito rápido, porque logo depois daquilo o canal viralizou, um dos vídeos viralizou, e o canal cresceu muito rapidamente. Então, esse é um exercício. Vocês estão vendo, eu estou dando coisas práticas aqui. Por quê? Porque o tema do capítulo 15 do Kybalion, o último capítulo, é a lei do uso. É o autor nos advertindo que de nada vai adiantar se você estudar e não usar e não praticar. Então, eu já dei aqui o exemplo da atenção para mudar a vibração, dei aqui o exemplo que o próprio livro está dando do princípio de polaridade, como é que você muda o desagradável em agradável. Surgiu um pensamento desagradável, muda aquela imagem, transforma para a polaridade oposta dela, né? Surgiu um pensamento intrusivo louco, você transforma aquela imagem. E olha só que coisa interessante. Eu estava aqui refletindo sobre isso, que desde criança, eu sinto assim a minha centelha me conduzindo, sabe? Olhando para trás, né? Me conduzindo. E vinha muito pensamento intrusivo, pensamento maluco, pensamento feio, ruim, sabe? Que me deixava desconfortável. Desde que eu era criança, vinha esses pensamentos. E sabe o que a minha centelha me ajudava? Eu imaginava, eu substituía aquela imagem daqueles pensamentos intrusivos pela imagem de uma bailarina dançando, fazendo aquelas piruetas e dançando. Aí eu ficava olhando para aquela bailarina tão linda dançar. E isso foi até minha adolescência, até minha vida adulta. Vinha um pensamento intrusivo, mal, que eu começava a ficar desesperada, com crise mental. E aí surgia a bailarina dançando uma música, aquela da caixinha, sabe? Uma mulher bailarina e dançando, música clássica. E a minha mente ficava calma. Então, de repente, usa isso, né? Usa isso. Graças a Deus, hoje, esses pensamentos intrusivos, eles são, assim, quase zero. Não vou dizer que são zero ainda, né? Que não considero ter chegado no nível de iluminação. Enfim, já nem sei mais, né? Como nomear esse estado de transcendência final da mente, se é que existe um estado final, mas eu sinto que ainda falta para mim, né? Não gosto de me colocar como já tendo alcançado algum nível máximo de jeito nenhum, né? Esse é um peso muito grande para eu carregar se eu criasse esse tipo de imagem de mim. Mas existe sim ainda, pensamentos intrusivos de vez em quando aparecem e de vez em quando a bailarina surge de novo dançando. Uma imagem delicada, bonita, agradável e neutra, né? Pelo menos para mim, uma imagem neutra, que consegue neutralizar aqueles pensamentos ali negativos para que eles não caiam na identificação, para que a minha consciência não se identifique com eles. Porque, entenda,
Pensamentos são só pensamentos passando. Eles não têm poder algum de manifestação sobre nós, nenhum poder, nenhum, a menos que a gente se identifique com ele. Eles precisam se alimentar da nossa atenção, da nossa identificação com eles. Se eu penso algo e sinto medo, o sentimento do medo me conectou com aquele pensamento. Mas se no momento que ele passar, agora eu entendo porque a minha centelha me salvava com a imagem da bailarina e a música clássica. Porque eu tiro minha atenção rapidamente antes daquele pensamento, eu me identificar com aquele pensamento, e eu fico ali olhando para a bailarina e eu meio que me conecto com a delicadeza daquela imagem, né? Então, essa é uma forma, foi uma coisa natural que eu percebi a minha centelha desde que eu era criança, até hoje eu vejo essa bailarina dançando. Essa é uma forma também de você mudar a sua atenção de uma coisa negativa para algo. A bailarina ali, para mim, representa uma coisa positiva. Ou você pode criar uma outra imagem que represente uma sensação de beleza, de delicadeza, de segurança, de amor, tá? Então ele continua, é baseada em verdadeiros princípios científicos. Ele está dizendo aqui, esta é uma das mais importantes fórmulas herméticas, essa da transmutação, tá? É baseada em verdadeiros princípios científicos, ele está falando. Nós vos dissemos que um estado mental e o seu oposto eram simplesmente os dois polos de uma só coisa e que a polaridade pode ser invertida pela transmutação mental. Então, a transmutação mental é mudar o estado da mente de um polo para o outro, transmutar, mudar. Uma dica também para quem tem dificuldade com pensamentos de escassez e medo é você criar um mantra que você possa acionar no momento em que o pensamento de escassez, o medo da falta vier, você acionar um mantra. Uma coisa que me ajudou muito, 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 e eu quero compartilhar aqui com vocês. Olha, não vai dar pra gente ler o capítulo inteiro, tá, gente? Porque senão, eu vou explicando, mas esse capítulo ele é pequenininho e ele tem muita coisa, ele ensina a usar o princípio do ritmo, o princípio do mentalismo, da vibração, das polaridades. Ele ensina aqui várias formas de uso prático desses axiomas, né? Então, esse capítulo é muito bom. Então, compartilhando aqui com você, um pensamento que me ajudou muito, que é como um gatilho de proteção, que me ajuda a transmutar, que, nossa, trouxe, ai, meu Deus do céu, uma paz em relação às finanças. Porque não importa quanto dinheiro as pessoas tenham, o pensamento da falta sempre vai existir. O medo de perder, o medo de não conseguir, e sempre vai ter algum outro desafio financeiro. Então, eu acho que não tem nenhum rico mesmo que durma à noite, tipo, tô seguro, ou coisa assim do tipo, né? Mas esse pensamento que eu aprendi com a Byron Katie me ajudou muito, muito, muito. E quero compartilhar aqui com vocês, que acho que vai ser bem legal, pode ser útil para vocês também. Eu lendo o livro dela, Ame a Realidade, e também numa entrevista que ela fez, que ela estava sendo entrevistada, ela falou também a mesma coisa que estava no livro dela, Ame a Realidade, nessa questão financeira. Ela fala assim, na minha experiência, é impossível eu não ter dinheiro para o que eu preciso. Porque sempre que surge uma necessidade, o recurso aparece. Olha aí que coisa linda. E ela explica isso, né? Só que da forma que ela explica que o universo funciona, dá para entender que isso é verdade. Que é somente uma crença da mente de que vai faltar é que faz a gente vivenciar a experiência da falta. Mas se você ensina para sua mente que é impossível você ficar sem recursos para aquilo que você precisa, então sempre você vai ter recursos para o que você precisa. Sempre quando surgir uma necessidade, vai surgir o recurso. Sempre. Então eu comecei a responder para minha mente quando a minha mente falava,
não vai ter dinheiro para comprar tal coisa, não vai ter recurso para fazer essa situação que você quer. Aí eu respondia, é impossível faltar recurso para aquilo que eu preciso. Sempre que surge uma necessidade, o recurso aparece. Então, eu já botei isso na minha cabeça, até o Elcio, meu marido, eu sempre que ele vinha falar alguma coisa, eu falava, amor, sempre que surgir a necessidade, o recurso aparece. Mas a mente humana, ela quer ter o recurso primeiro, para caso a necessidade surja, né? A gente só se sente, o ego humano só se sente seguro se tiver o recurso primeiro para quem sabe, talvez, se a necessidade surgir. Então, a matemática do universo é essa. Surgiu a necessidade, vem o recurso, a provisão do universo para mim. Surgiu a necessidade, a provisão vem para suprir aquela necessidade. É a lei do eterno recurso. Apareceu uma necessidade, apareceu um vácuo, um espaço vazio, o universo vem e preenche. Então, isso para mim, esse pensamento hoje já é natural e eu sinto muita segurança de que não importa o tamanho da necessidade que eu tenha, o recurso vai vir para preencher exatamente aquilo, né? Não quer dizer que eu tenho só o necessário, não, mas esse é um pensamento que me traz uma segurança na abundância do universo e de que eu estou segura no universo. E esse sentimento de segurança é um sentimento de abundância, é um sentimento de prosperidade. Aí o dinheiro flui com mais leveza para mim, porque eu entendo que eu estou segura no universo, que se surgir a necessidade, o recurso vai vir. E eu não fico desesperada tentando acumular antes da necessidade aparecer, entendeu? Então, assim, não sei se tem feito sentido para vocês, mas essa é uma forma que eu lido, né? Outra coisa também que me ajudou muito a mudar o meu sistema de pensamento em relação a dinheiro foi o livro Escola dos Deuses, onde ele explica que o grau de responsabilidade determina o grau de prosperidade. Porque às vezes, o que essa frase, esse ensinamento do livro Escola dos Deuses trouxe para mim? O grau de responsabilidade determina o grau de prosperidade financeira, de você deter recursos nas suas mãos. Por quê? Porque antes eu tinha muito medo de assumir responsabilidades financeiras, por exemplo, a gente estava morando num apartamento que se tornou pequeno, eu estava grávida, ia nascer o Alex, não tinha um quarto para o Alex, eram 3 quartos, tinha o meu do Elcio, o do Max, que era grandinho, e o estúdio, né, que a gente sempre tem que ter um quarto para o estúdio, e o quarto para o Alex. Então, eu queria uma casa, né, uma casa maior. Então, a gente começou a procurar e tal, imóveis, só que a casa iria exigir uma responsabilidade maior, porque a gente teria que cuidar do jardim, a gente teria que cuidar da piscina, a gente teria que cuidar, pagar um aluguel mais alto, né? Iria aumentar ali em alguns R$1.000, o nosso aluguel, a nossa despesa familiar. E quando falei, né, a gente conversou e o Elson falou assim, amor, vai aumentar muito a nossa responsabilidade. E foi bem na época que eu estava lendo esse livro, e aí eu disse assim, não, vamos meter a cara, porque quando surge a necessidade, o recurso vem, e a gente está assumindo uma responsabilidade. E, gente, a gente se mudou para essa outra casa, era uma casa bem grande, lá em Brasília, no Jardim Botânico. Uma casa grande, com 7 quartos, olha só. A gente aumentou nossa despesa? Aumentou. Aumentou nossa responsabilidade? Aumentou. A gente precisou ter mais uma pessoa trabalhando, precisou contratar babá, precisou contratar jardineiro, piscineiro, né? O valor do aluguel da casa era maior, muito mais produto de limpeza precisava usar. Mas, gente, eu prosperei muito mais. O dinheiro começou a fluir muito mais do que antes. Aí, com isso, eu fui vendo. Aí, quando a gente decidiu, não, vamos comprar o nosso apartamento, chega de alugar. E aí, a gente foi olhar apartamentos e tudo mais, locais. Aí, foi quando, já contei para vocês, né, cocriamos
o nosso apartamento de Brasília, que o nome é Estela, a alma, a centelha dele se chama Estela. Um apartamento lindo, que iria também exigir uma responsabilidade maior de nós. Mas, gente, foi eu assinar o contrato para comprar esse apartamento, começou uma chuva de recurso financeiro para mim. Começou uma chuva, nunca vi tanto dinheiro como naquela época ali. Até aquele momento era a prosperidade maior que eu já tinha vivenciado. Então, eu comecei a ir ficando cada vez mais fortalecida nessa forma de pensar. E hoje a gente está também aqui, também, né, vivendo, ganhando em real, gastando em dólar. E tudo aumentou para nós, mas a prosperidade continuou fluindo e nada nos falta. Mas olha só, gente, a diferença entre você ir lá e meter a cara, a Mai falou que quanto mais responsabilidade, mais prosperidade. A Mai falou que não é para me preocupar, que o recurso vai aparecer quando a necessidade surgir. Então, vou gastar todo o meu cartão de crédito. Vou sair igual uma louca, igual um louco gastando. Não é disso que eu estou falando, galera, tá? Vamos puxar a lei do mentalismo? A lei do mentalismo. A sua mente precisa acreditar naquilo como a verdade interna sua. Então, dá certo para mim, porque a minha mente acredita sem sombra de dúvidas, que se surge uma necessidade, seja ela de $1 milhão, o $1 milhão vai ter que aparecer, porque isso já tá no meu DNA, entendeu? E não foi uma coisa que eu comecei ontem, eu fui começando de passinho em passinho. Então, você começa a recitar isso na sua mente, quando eu nunca estou desamparado no universo. Sempre que surge uma necessidade, o recurso e a provisão aparece. Pronto. Isso é o Deus proverá, né? Não é o Deus proverá, tipo, inconsequente, que eu vou fazer dívida, porque foi... Não, a mente precisa crer naquilo como a verdade dela para se manifestar. Se você só faz porque alguém falou, eu realmente li no livro, acreditei, ensinei a minha mente. E olha, detalhe, eu já estava... estudando e ensinando Kaibalho e fui de pouco em pouco, nível em nível, aumentando um pouco mais da minha responsabilidade. Então, hoje, por exemplo, eu sou muito mais corajosa. Para mim, contratar mais pessoas não é ruim, é bom, porque se eu estou contratando mais pessoas, significa que o meu negócio está crescendo, entendeu? Significa que a gente está prosperando na minha mente, né? Mas tem pessoas que têm medo. Não vou contratar uma babá porque é muito caro e eu não vou ter dinheiro para pagar. Isso está decretado na cabeça da pessoa. E é isso que vai acontecer. Se com esse pensamento ela contratar babá, ela não vai ter dinheiro. Entendeu a diferença? Por quê? Porque ela crê naquilo com todas as forças. E aí ela vai dizer, viu? Eu falei, eu contratei e me dei mal. Mas não foi por causa da contratação. Foi por causa da crença. Você já tinha na cabeça, se eu fizer isso, vai dar errado. Então, não foi a realidade, foi a sua crença que fez isso acontecer, entendeu? Aí, ó, até postei, eu posto de vez em quando no TikTok uns vídeos, né? E de vez em quando aparecem umas pessoas lá, então eu vou... Igual um rapaz que eu achei até interessante isso. Ele comentou lá no vídeo que eu fiz um vídeo falando como você manifesta viagens. Porque você tem que ir primeiro na sua mente. Vá na sua mente no local que você quer viajar. Viaje na mente, porque o corpo só vai aonde a mente já foi, né? Aí o rapaz falou assim, tá, então vou me visualizar em Vênus. Vamos ver se eu vou para lá. Ótima ideia, muito legal. Se visualiza em Vênus. O problema é, você quer ir para lá com toda a força do seu coração? Não, você só está me desafiando e desafiando a lei da atração. Porque você quer provar que você está certo e a lei da atração está errado. Então, você não tem desejo de ir para Vênus. Você não tem. E se não tem desejo, não tem força de manifestação. Porque lembra que a fórmula da mudança de vibração é a vontade. Isso também, o entrevistador fez esse desafio para o Wayne Dyer. O Dr. Wayne Dyer, ele estava sendo entrevistado num programa secular, desses de paradigma materialista, e ele estava falando sobre a lei da atração.
E aí o apresentador lá, com um sorrisinho cínico, falou assim para ele, tá bom. E o apresentador já era um homem com uma meia-idade, né, e obeso. Ele falou assim, tá bom, então eu vou visualizar aqui pela lei da atração que eu vou ser o atacante do time de futebol americano, para eu ser jogador profissional da NFL. Aí ele riu, eu vou me manifestar, isso vai se manifestar? Aí o Dr. Wayne Dyer perguntou para ele, é isso que você quer com toda a força do seu coração? Aí o apresentador olhou e disse, não, nunca imaginei isso e nem é isso que eu quero. Então não vai se manifestar. Aí o cara entendeu que não é, tipo, eu vou pensar e vai, pum, magicamente aparecer, entendeu? Não é desse jeito. Tem que ter a força da vontade, a determinação. Não é nem fé, gente, não é nem fé, é uma programação interna que você tem de que aquilo é. Assim como você acredita que 2 e 2 são 4, você tem que acreditar que surgiu uma necessidade, o universo supre. A mesma certeza que você tem matemática, de que se você fizer a soma de 2 mais 2 vai ser igual a 4, que quando surge a necessidade, vai surgir a provisão. Agora, se não tem essa certeza interna, tem que praticar com coisas pequenas, para que você vá alcançando mais e mais autoconfiança, confiança no funcionamento do universo, nessas leis universais e na sua capacidade de maestria de trabalhar junto com essas leis. E isso não adquire da noite para o dia, é um processo. Você começa pequeno, porque se você começar grande, você já começa se sabotando. Se você já começa com valores grandes. Então, começa com, sei lá, uma coisa que você queira, né? E você não coloca na sua rotina do dia a dia. Poxa, eu gostaria de fazer pelo menos uma massagem por mês num spa, porque a massagem ajuda a me conectar com a minha centelha, é boa para minha saúde, mas poxa, vai ter que aumentar R$120 na minha despesa mensal. Ok, testa um mês. Fala com a sua centelha, isso é muito importante para mim. E lembra, é algo que você quer, não é para desafiar, né? Não é, eu vou para Vênus então. Não, você quer com toda a força do seu coração ir para Vênus? Eu queria ir para Nova York. E eu fui. Os lugares que eu desejei ir, eu fui. Mas por quê? Porque havia desejo. Não é só para desafiar. Então, se há um desejo, escolhe uma coisa que você deseja. Que, por exemplo, vai aumentar R$120 se você for no spa fazer massagem todo mês. Só um exemplo, né? Só um exemplo. Lá em Brasília, em torno desse valor, uma sessão de massagem, né? Em Brasília, não sei quanto é em outro lugar. Em torno de R$120. Mas num spa bonito, cheiroso, gostoso, maravilhoso, você vai lá. Não sei se aumentou, mas era esse o valor. Então, você vai lá e dizer, pelo menos uma vez no mês, eu vou lá me permitir me sentir próspera. E vou lá. Vai aumentar 120 na minha despesa mensal? Vai, mas eu vou testar. Centelha é importante para mim. Não deixe nunca faltar o recurso da minha massagem. E testa. Testa isso. E quando vier o medo de gastar esse dinheiro da massagem, você diz, sempre que surge a necessidade, o recurso, o suprimento aparece. O suprimento vem. Entende? Aí você vai ver o tanto de mágica, de milagre, de sincronicidade que vai acontecer. Quem nunca tem história para contar, né, gente? De que você pensava que ia assumir uma responsabilidade e não ia dar conta de pagar. Poxa, eu vou para um aluguel mais caro. Eu não vou dar conta de pagar. Aí você pega e dá conta de pagar. Surge alguma coisa aqui, surge uma coisa ali que você nem estava esperando, um recurso de lá e dá certo. Entende? Porque se a gente for só ficar vivendo pela vista, a gente não manifesta nada. Vamos lembrar que a gente não está trabalhando com paradigma materialista, gente. A gente está trabalhando com o universo mental. A mente é um poder mais elevado que produz os fenômenos da vida. Se eu quero ter riqueza física, eu tenho que ter riqueza mental primeiro. Aí vai se manifestar no mundo físico. Então, no mundo físico, você vai treinando de grão em grão, até que você vá adquirindo maestria nisso, tá bom? Então, para mim, esses são 2 pensamentos
que me ajudam a não ter medo de crescer com responsabilidades, né? Me ajuda a não ter medo de que falte alguma coisa para mim, mas isso já tá no meu sistema de crença. Para mim, assim, 2 e 2 são 4, é a mesma certeza que eu tenho de que não vai surgir uma necessidade que a centelha não traga provisão para mim. E que minha provisão não vem do mundo físico, minha provisão... É interessante que eu tenho tanta convicção disso, de que o meu suprimento é espiritual, que o dinheiro é mental, que às vezes já é tão natural para mim, eu já até compartilhei outras vezes isso, que quando eu vou conversar com alguém e eu pergunto assim, por exemplo, teve uma pessoa que eu conversando e a pessoa tá falando assim, nossa, que legal, eu gostaria muito de morar lá em Draper e tal, lá nessa cidade, lá são as melhores escolas, que é o local onde moro hoje. E eu falei assim, é mesmo? Mas por que você não vai? Por que você não mora lá? Aí a pessoa olhou pra mim, tipo, duh, né? Tipo, duh. Pra ela era óbvio, pra mim não. Pra mim não era óbvio, mas pra ela era óbvio, tipo, eu não tenho dinheiro? A pessoa falou. Aí, naquele momento, eu acordei que o mundo não pensa do jeito que eu penso. O funcionamento mental das pessoas não é igual ao meu, de que o dinheiro é mental, de que o dinheiro vai vir. Então, assim, eu falo assim, mês que vem eu vou fazer 500 mil reais. Aí a pessoa olha e tipo assim, você tá contando com o ovo no bumbum da galinha, né? Não é contar com o ovo no bumbum da galinha, é certeza, convicção de que a provisão não vem do material, a provisão vem do mental. E eu já vivi tanto milagre, que chamariam de milagre. Entende? Para mim, é muito caibalho na cabeça. É muita convicção de que o universo é mental, de que minha mente cria a minha realidade. A gente só tem que fazer o que tem que ser feito. Entendeu? A única, confessando aqui para vocês, a única forma que eu ainda não cheguei, que eu estou buscando chegar, que eu estou pouco a pouco treinando isso, é de que o dinheiro vai vir sem eu fazer nada. De que eu vou sentar aqui, ó, mentalizar e o dinheiro vai aparecer. Vai cair na conta, vai vir alguém, vai me dar, ou vai vir, entendeu? Isso aí eu ainda tô treinando. Porque eu ainda tenho muito, por isso que eu falo, não me veja como iluminada, eu não quero carregar o fardo de ser alguém perfeito na mente de ninguém. Eu comecei meu canal compartilhando a minha vivência, a minha transformação e eu continuo compartilhando conforme eu vou me transformando, eu vou compartilhando com vocês em tempo real a minha evolução. Continuo. Não sou melhor que ninguém. Gosto de ser um exemplo de superação, de que olha de onde eu saí, olha onde eu cheguei. Compartilho com vocês tudo o que eu usei, que dá certo para mim, para que você também replique na sua vida. Muita gente já conseguiu replicar. Eu não tenho mérito nenhum nas conquistas de vocês, zero mérito da mais, zero, né? Porque a informação que você recebeu de mim, você poderia ter recebido em qualquer outro lugar, que tem muita gente falando. O mérito é 100% seu, porque você ouviu a mensagem, praticou e manifestou. É você o alquimista da sua vida. Tá? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou aqui compartilhando e você faz bom uso do negócio, então o mérito é seu. Então, o que eu estou treinando hoje, porque eu ainda sinto que tem ainda dentro de mim essa coisa de se doar muito, de ter que trabalhar, sabe? De ter que trabalhar, eu sou muito ativa, eu sou muito trabalhadeira, Eu gosto de fazer, acontecer, eu não gosto de ficar parada. Se eu fico parada há muito tempo, eu já fico, né? Então, assim, eu sei que é possível, eu já vi pessoas que atingiram um nível de maestria mental, de que elas sentam aqui na cadeira e dizem, não vou fazer nada e o dinheiro vai vir. E o dinheiro vem. Eu sei que existe, gente. Existe, gente. É possível isso. Até eu fico falando assim, eu não mesmo que eu não faça nada, o dinheiro vai vir. Mesmo que eu não faça nada, o dinheiro vai vir. Entendeu? Então, tô treinando ainda isso. Mas hoje eu consigo, sim, alcançar
os meus objetivos financeiros, trabalhando, claro, trabalhando, mas não é só trabalhar, é o mental. É você ter na sua mente que você é capaz, é você ter na sua mente que aquilo que você está criando internamente vai vir como resultado externo, né? Então, eu faço minha parte, mas não é o trabalho sozinho em si que traz a prosperidade, porque quantas pessoas trabalham muito mais do que eu, por exemplo, e não ganham o que eu ganho. Então, não é só o trabalho, você tem que aliar a ação com a mentalização. É isso que você tem que alinhar, tá? Então, não é só mentalizar, depende do teu sistema de crenças. Aquilo que a mente acredita como sendo a verdade é o que se manifesta na realidade, entende? No mundo físico. Existem mestres, existem pessoas que só sentam assim e diz, mentaliza, igual o Neville Goddard. O Neville Goddard era assim. O Neville Goddard, ele não tinha milhões investidos, a família dele era muito rica, tinha um irmão dele que era muito rico, mas ele dizia assim, pra que eu vou ter? Ele era tão mestre de manifestar, que ele dizia assim, pra que eu vou ter esse monte no banco? Que eu vou ter que ficar gastando tempo para cuidar disso? Ele queria só palestrar, ele queria ensinar o que ele ensinava, ele iluminou-se, né? Ele conta como foi a iluminação, mas antes ele já estava estudando com a Abdula. Ele era assim, a mulher dele falava assim, Neville, a gente tá precisando de tanto. Aí o Neville, ok, sentava lá na cadeira poltrona dele antes de dormir, mentalizava com a sensação do desejo cumprido, está feito. Ia dormir, zero preocupação, zero dúvida se ia vir, 100% de certeza que já era real, que já manifestou. No dia seguinte, era tão rápido, porque a certeza era 100%, a dúvida era zero. Aí, no dia seguinte, ligação. Irmão dele, ele conta isso, né? O irmão dele ligou, Neva, vem aqui no escritório. Aí o Neva foi no escritório, conversaram e tal. Quando o Neva foi saindo, ele, vem cá, esse envelope é para você. E ele mentalizou certinho, $5.000. Ele tinha dormido mentalizando isso. Quando abriu o cheque, $5.000. Ok. Ele nem comemorava mais, porque para ele já era o normal. O normal viver assim. Entendeu? Então, eu não tô nesse nível de Neville ainda, né? Mas eu acho que eu já tô no nível bem grande para onde eu saí. Mas eu estou chegando lá, estamos chegando lá. Então, eu ainda tenho muito essa crença no trabalho, de fazer acontecer, sou muito ativa, né? É por isso que ainda sinto assim, ó, muita dor aqui, ó, ainda sinto. O corpo, nosso corpo, ele plasma, né? Aquilo que a nossa mente acredita. Então, se a nossa mente acredita que a gente tem que trabalhar bastante, que a gente tem que, né, ser bastante ativo, né? Então, uma das coisas que se manifesta é dor aqui, ó. Então, eu sinto ainda, de vez em por isso que eu fazia muita massagem, ainda faço muita massagem, porque isso me ajuda a relaxar. E a minha centelha me mostrar, mãe, até se você tivesse dormindo e ficasse 3 meses sumida, ia ter recurso para você. Mas eu ainda tô no processo de soltar essas rédeas aí, né? Tenho prosperidade muito mais do que eu sonhei nessa minha vida, mas ainda trabalho bastante. Mas eu tenho certeza que existe possibilidade, por quê? Porque o universo é mental, o que a tua mente acredita como sendo a verdade é o que se manifesta. Então, na minha mente, eu consigo acreditar que se eu assumir a responsabilidade, só que tem que querer, tá? Tem que haver desejo. Não adianta eu chegar lá, eu vou assumir uma responsabilidade com uma coisa que eu não quero, com uma coisa que eu não acredito. Não é assim. Eu tenho que gostar. Quando eu vi o apartamento, eu fiquei enlouquecida por aquele apartamento. Eu fechava meus olhos, ele aparecia. Eu ia meditar, o apartamento aparecia. Sabe quando você fica numa obsessão por uma coisa? O desejo queimava, chega, o meu coração doía de tanto amor por aquele apartamento. Eu disse, não é possível. Eu vou pegar essa intensidade e manifestar.
E aí manifestei o meu apartamento, né? Que inclusive daqui um tempinho vai estar para a venda, e quem quiser comprar o meu apartamento de Brasília, só 2.200.000 reais. Tá bom, gente? Que eu manifestei, né? E vocês também podem, mas depende do que o coração de vocês quer. Se vocês querem, né? Se você olha e diz, ai, mãe, tá muito longe da minha realidade. Não vê que isso tá longe da tua realidade. O que você quer é o mais importante, né? Tem gente, você acha muito um apartamento de 2.200.000? Não é muito, gente. Não é muito. E a casa de 47 milhões que estava sendo vendida, né, lá no Alphaville, que virou notícia nacional, uma casa de 47 milhões, né? Hoje eu não tenho dinheiro para comprar essa casa de 47 milhões, mas eu tenho desejo de comprar zero, nenhum. Não compraria. Por quê? Porque não, porque não quero. Para mim tá bom o que eu tenho hoje. Até surgiu um novo desejo, que é um novo patamar, entende? Então vá sonhando acima daquilo que você já está hoje, tá? Vá sonhando acima, depois você vai crescendo mais, vai crescendo mais, vai crescendo mais. Bom, gente, eu já passei da minha hora aqui com você, já fui para o assunto de prosperidade, já. Mas, como foi o último dia, eu queria trazer uma coisa especial, bem legal aqui para vocês. Eu espero que esses exercícios de prosperidade mental que eu compartilhei, que são exercícios que eu uso, que me ajudam a manifestar minha prosperidade. Eu sei que vai chegar o tempo aí de eu ser igual o Neville Goddard, tipo assim, ó, só fechar o olho e o negócio... Mas eu acho que eu gosto, né, dessa parte da ação, eu acabo sendo muito mãos à obra mesmo. Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado dessa semana do Caibalho. 5 episódios vão ficar disponíveis no nosso YouTube para vocês assistirem e comentarem. Entrem no nosso grupo do WhatsApp, onde tem já 2 meditações guiadas para vocês baixarem lá. Meditações da transmutação mental, a meditação do paradoxo divino também, que foi muito legal. A gente fez o áudio para você baixar para o seu celular. Semana que vem vamos ter mais 2 lives em comemoração ao mês do alquimista, e vamos ter também a 5ª edição da Maratona Leis Ocultas do Universo. Quando você entrar no nosso grupo do WhatsApp, fique lá, porque tem muito mais material vindo pela frente, tá? Um beijo da minha centelha para a sua, e nunca esqueça que você nasceu para ser feliz, próspero, abundante e realizar todos os seus sonhos, porque você é o alquimista da sua própria vida. A sua mente é a causa e a sua vida é o efeito, e você merece ter uma vida feliz, alegre, abundante, tá bom? Até mais, gente!